Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui para o terceiro vídeo sobre a história do Brasil. Então na verdade nós estamos falando ali da Primeira República ou Velha República, ou República Velha, tanto faz. E só que dentro da República Velha nós tivemos alguns movimentos sociais muito fortes, tá? Ou revoltas e movimentos sociais. Tá? Então, como está disponível para vocês no Google Classrooms, vamos explicar a aula para vocês de uma forma bem tranquila e sucinta, ok? Dá uma tossidinha aqui básica para dar agilizada. Vamos molhar as palavras. Então vamos lá então. Então, revoltas e movimentos sociais da Primeira República. Na verdade, eu separei alguns para vocês aqui bem tópico, bem básicos, pelo menos para a gente ter uma noção. Então, basicamente, essas revoltas sociais, pessoal, elas tiveram, todos eles, dois cunhos básicos. Em primeiro lugar, injustiça social. E em segundo lugar, a questão da violência. Tá? Então, basicamente, seria pobreza e injustiça social. Periféricos a esses movimentos, tá? Outros motivos, nós temos a violência policial, a questão do medo na sociedade e também a questão do fanatismo religioso. Então esses movimentos que surgem ao longo da história da Velha República, eles têm esse cenário de fundo. Então basicamente desigualdade social, pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso. Basicamente é isso, fora a questão da exploração social, a exploração econômica, que ela é muito evidente, tá? Em alguns movimentos. Então, basicamente, nós temos o cangaço, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, o movimento tenentista e a Coluna Prestes. Nós temos outros, tá? Temos alguns. Tá? Os militares, os primeiros presidentes sofreram, cara. Apanharam muito. Apanharam muito, muito, muito mesmo. Tá? E como é república, gente, as coisas não são assim como a gente acha que deve ser. Ou como acha que é simples, é prático, objetivo. Não, o pau tora mesmo. Os caras não querem saber, entendeu? E os miseráveis vão buscar o seu espaço. Então, as revoltas, elas acontecem por esses motivos, ok? Então, cangaço, Guerra do Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, Movimento Tenentista e a Coluna Prestes. Todos eles têm esse cenário, ok? Injustiça social, pobreza, miséria, violência, a questão da violência policial, o fanatismo religioso, tá? Então, pessoal, todos esses movimentos, eles surgiram da exclusão socioeconômica que atingiu grande parte da população, tanto do campo como da cidade. Então, automaticamente, pessoal, o meio opressor, o meio rural, era muito opressor, os coronéis. Tá? Então, automaticamente, não tinha muito espaço. A injustiça social era muito grande. O que esses caras pensaram? Pô, peraí. Uma hora as coisas vão melhorar. E quando o cara está muito desesperado, a injustiça social é muito grande, a opressão do Estado é muito grande sobre o sujeito, surgem os líderes messiânicos, os religiosos. E esse é onde as pessoas vão se apegar. Por quê? Porque não acreditam na justiça que tem evidente. Tá? Então, esse cenário de pobreza, miséria, violência, os coronéis no interior, nos centros urbanos, a violência, a pobreza, os guetos, e não acreditar na justiça, surgiu os líderes messiânicos. E esses caras dão um alento, cara, perfeito. Ok? Então, basicamente, nós temos alguns movimentos. Tá? O primeiro deles que a gente tem que comentar com vocês é o cangaço. Tá? Quando se fala cangaço, pessoal, na verdade, tá, é um grupo de homens armados, tá, que moravam no interior do Nordeste, tá, no interior. Eles eram conhecidos como cangaceiros. Tá? E basicamente esses caras surgiram, esses bandoleiros surgiram, tá, para assaltar, para roubar, para extorquir os caras que tinham algum tipo de propriedade. Os caras estavam à margem da sociedade. O Estado estava se lixando para os caras. Então o que os caras veem? Os caras saem dessa. Esses caras é aquele grupo que não aceita mais aquelas condições de miséria, pobreza e violência. Ou seja, então eles vão fazer o quê? Eles são um grupo de oposição aos coronéis. Os coronéis do Nordeste vão achar uns caras à altura. Então um revoltado surgiu e assim por diante, né? Basicamente, eles tinham esse problema sério com os grandes latifundiários, fazendeiros, e os caras estavam nem aí. Não existia lei.
A lei era o coronel que comprou o título da Guarda Nacional. E esse cara não tinha. Ele era a autoridade máxima. Então o que ele fizesse, as atrocidades, as maldades, ele era a lei. Então surge o cangaço. Tá? Basicamente era um grupo de pessoas que não tinham mais opção, foram para o lado da margem da lei e buscaram a sua própria justiça. Tá? Então, basicamente, o cangaço é isso. São homens, mulheres, que lutaram contra o sistema de opressão existente no Nordeste. Tá? Na década de 1900 até 1930, 35, ainda você tinha uns grupos bem fortes ali. Tá? Nós temos o famoso Rei do Cangaço, que não tem como falar desse cara. Pô, esse cara era fera. Que na verdade era o quê? Como existia vários bandos, então um deles tinha que destacar uma hora, né? E quem que se destacou? O Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Por que Lampião, cara? Porque simplesmente o cara foi uma luz, tá, no Nordeste, uma luz de justiça social. Mas lembrando, o cara era criminoso, o cara estava à margem da lei. Tá? Então ele foi apelidado como o Rei do Cangaço. Tá? Então ele apavorou, entre a década de 20 e 1930, durante 10 anos, ele apavorou todo mundo. O cara chegava e arrepiava, chegava, matava, arrepiava, esquartejava. E detalhe, rico, pobre, o cara esfolava. Mas tem uma coisa interessante desse cara. Ele enfrentou o Estado, ele enfrentou os coronéis. E ele pegou muitos adeptos. Não dá para considerar ele como um Robin Hood ali e tal, entendeu? Da lenda dos ingleses lá que roubava dos ricos para dar aos pobres. Não. Ele sobrevivia, ele saqueava, ele simplesmente ele afrontava o Estado que estava na época. Ok? É um cara muito temido, forte, deixou muita lenda, e a lenda foi passando, foi passando. Tinha cidades que ele era reconhecido como herói, outra cidade ele era um malvadão. Tá? Então ele morreu em 1938, na verdade 29 de julho de 38 ele morreu, tá? E suas cabeças dele, do grupo dele, foram decepadas e colocadas na frente da cidade, entendeu? Para quê? Para mostrar a força do Estado sobre aquele que se opõe. Então, ele morreu isso aí. Ele, a mulher dele, a Maria Bonita, daí tem filmes, tem lenda, tem uma série de coisas que é bem legal ver. Mas era um cara que simplesmente não aceitou a justiça social, foi pro crime, pegou a arma e tocou horror. Incomodou muito o Estado da Primeira República, ok? Outra revolta, também bem interessante, só que essa tem um cunho messiânico, tá? Que foi a história de Canudos, tá? O Arraial de Canudos. Na verdade, o Arraial de Canudos ficava no interior da Bahia, na cidade de Garanhuns, ok? E tem uma coisa interessante, esse movimento começa no século XIX, 1893, na verdade. Tá? E nessa época o Arraial de Canudos ele ficava às margens do rio Vaza Barres, tá? Ali, Garanhuns, no interior da Bahia. E lá morava um cara, um beato. Que beato que era esse? O Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e pregava dias melhores. Porra, imagina você, sujeito, num país, numa região extremamente pobre, onde você vê a miséria, a injustiça social, aí chega um cara oferecendo que vai ter algo muito bom para você. E detalhe, ele organiza a comunidade de tal forma de que essa comunidade começa a ser autossuficiente em alimento. Começa a produzir alimento, começa a organizar, começa a produção, começa a cavar poços para ter água, porque era uma seca desgraçada, e começa a desenvolver o quê? Uma economia local. Pô, todo miserável, e o Estado não dava assistência para esses caras. Não existia Bolsa Família, não existia a Sudene que poderia ajudar a fazer poços, não existia investimento do Estado para esses caras. E quando o Beato Antônio Conselheiro, que era um cristão, o cara vem com essa história, dizendo que dias melhores virão e o sertão vai virar mar. Pô, meu, e tem comida para os caras, ele se organiza de tal forma, e automaticamente começou. Só que, na verdade, ele, além de fazer as pregações dele, como Jesus, dois apóstolos, já em 1896 o cara tinha 15 mil pessoas morando com ele. Pô, é muita gente para um Nordeste.
Aqui, a gente consegue ver essas pessoas aqui, 15 mil pessoas, pô, é gente pra caramba. Tá? E foi crescendo rápido essa comunidade, e teve um problema. E todos eles viviam de modo comunitário. Só que teve um problema. Ele começou a entrar na mira do Estado. Começou a incomodar os latifundiários. Por quê? As pessoas não queriam mais trabalhar para os coronéis. Eles queriam viver onde? No Arraial de Canudos. Lá tinha trabalho, tinha água, vivia em comunidade, tá? E começou a ter sérios problemas. Então, três comunidades básicas ele começou a ter problema. Começou a ter problemas com a igreja, que a igreja começou a perder os fiéis, perde receita. Começou a ter problemas os latifundiários, fazendeiros, coronéis, que não tinham mão de obra. Tá? E a questão messiânica, os intelectuais começaram a se opor. E um outro detalhe mais ainda perigoso. Ele começou a pregar contra o Estado. Começou a pregar contra o Estado. Começou a pregar que ele queria a volta da monarquia. E é um dos textos bem clássicos que você encontra, né? Então, basicamente, tanto os padres como os coronéis, o governador, todos eles queriam, e a própria a imprensa, os intelectuais, condenavam o nosso amigo Antônio Conselheiro. E eles falavam que, enquanto ele regimentava a população, etc., esses caras chamavam de lunáticos, degenerados, os caras tocavam o horror mesmo. Só que o cara dava o quê? Dava comida, dava água, o cara dava trabalho e o cara dava esperança. Só que não era da água. Tinha lá, beber uma aguinha e tal, né? E esses caras começaram. Então, os coronéis, os padres, a imprensa, os intelectuais e alguns da comunidade começaram a se incomodar com esses caras. E é babau, gente. Quando começa a se incomodar, esses caras começam a ter sérios problemas. Tá? Então, esse movimento, na verdade, ele começa no século passado e ele morre no século passado. Retrasado, vamos colocar assim, né? Então, o próprio governo da Bahia organizou uma expedição militar que foi até Pagaranhuns, na região de Canudos, e lá, em 1897, 5 de outubro de 1997, o exército chegou lá e dizimou a galera. Matou muita gente, matou muito inocente, matou muita coisa. O que os caras queriam? Os caras queriam que o Estado atendesse a demanda deles. Então, os próprios sertanejos de Canudos, homens, mulheres, crianças, é o que relata os livros de história, relata essa ideia, essa história. Relata essa história de que foram dizimados. Foi um massacre. Mas eles se opunham ao Estado naquele período. Ok? Então, quando nós falamos de Canudos, gente, nós temos que falar bem interessante. Basicamente, 2, 3 anos ali, pessoal. 2 anos e pouco, ficou 15 mil pessoas. E ficou insustentável. E começou a incomodar a comunidade local. Ok? Então, Antônio Conselheiro foi assassinado, todo mundo foi dizimado, e a história continuou. Hoje, na verdade, nós encontramos isso aí em alguns romances, ok? Hoje nós encontramos no livro de história, mas lembrando a vocês que a história sempre é contada pelo lado do vencedor, ok? Agora, cabe a vocês buscar o lado do vencido, se houver, tá? Outro movimento interessante, pessoal, então já foi o cangaço, a Guerra de Canudos, tá? E agora o movimento chamado Guerra do Contestado. Puta, esse aí é legal, esse é no sul do país, tá? Você tem outros movimentos muito interessantes, mas esse aí, pessoal, é um conflito armado que acontece no sul do Brasil entre 1912 e 1916, ou seja, basicamente 4 anos. E o problema é o mesmo esquema, só que é diferente. Quer dizer, é o mesmo esquema, só diferente é zoeira falar, né? Mas é o mesmo modelo. Você tem um fundo messiânico, você tem justiça social, você tem a pobreza, só que você tem um local diferente. Então, basicamente, foi uma disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina? Foi. Só que teve outras coisas envolvidas nisso aí. Tá? A guerra movimentou aproximadamente, pessoal, envolveu aproximadamente 20 mil pessoas. Pô, é muita gente em território nacional.
Pô, então, basicamente, o conflito ele acontece o quê? Pela disputa territorial. Só que também existe um projeto de uma ferrovia, tá? Que vai sair de São Paulo e vai até o Rio Grande do Sul. Peraí. São Paulo até o Rio Grande do Sul, uma ferrovia? Cara, perfeita. Só que detalhe, uma empresa, entre aspas, americana, sócio americano, sócio brasileiro, chamada South Brazil Lumber Colonization Company. Puta, meu inglês agora foi X, né? Essa South Brazil Lumber Colonization Company, ela foi o quê? A responsável para construir toda essa estrada de ferro, que foi de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Com um detalhe. Quando você faz uma estrada de ferro, você programa o traçado dessa estrada de ferro. E com certeza ela não vai passar só em estradas, só em território público, só em áreas públicas. Não. Ela vai passar por fazenda, por sítio, chácara, lote, casa. E aí que foi o problema. A construção dessa estrada fez o quê? Diversas famílias de camponeses abandonarem o seu espaço. Fazenda, sítio, casa, tudo sem imaginar. Colônia, ela cortou isso aí, pessoal. Só que tinha um detalhe. Os caras não indenizavam. Hoje, por exemplo, se você for fazer alguma coisa, tem uma estrada ali, o cara vai construir e o traçado dela vai passar pela tua propriedade, o governo, ou empreiteiro, ou quem está fazendo, vai ter que indenizar você. Estabelece um preço de mercado, alguma coisa, e paga o cara pela quantidade. Ou vai para uma batalha judicial, mas geralmente os caras vendem e pronto, acabou. Então, esse é o fundo. A estrada de ferro, desapropriar os proprietários e não indenizá-los. Fora o contexto. Ok? Então, em cima disso aí, pessoal, outro motivo também interessante, pessoal, que foi que as pessoas ligadas à estrada de ferro começaram a comprar as áreas da região. Começaram a comprar a preço de banana e revender. Em alguns casos, não, aquela região ali, a gente não vai pagar nada. Agora, aquela ali a gente vai ter que pagar, porque os caras são organizados e tal. Aí o cara chegava lá, comprava e vendia para a estrada de ferro. Tá? Então, ou seja, pessoal, e toda a madeira da região, tudo que tinha, era tudo para exportação. Ok? E com isso, muitas famílias foram expulsas das suas terras, algumas foram compradas para de banana, outras não foram pagas nada, e os caras apropriavam os caras, extraíam toda a madeira e vendiam para o exterior. Cara, daí não adiantou. Aí surgiu todo esse cenário todo aí, um camarada começou a organizar os camponeses. Quem foi esse camarada? O nome dele chamado José Maria, um beato. E ele começa o quê? Começa a organizar essa comunidade. Ele parece que tinha ascendência síria, era um homem que bem culto, só que ele morava numa gruta. E todos os faziam peregrinação, e ele pregava contra o Estado, essas pobrezas, essa miséria, e automaticamente esse cara deu esperança à galera que morava na região de Incontestado. Então o que aconteceu, pessoal? Ele pregava a criação de um mundo novo, ele era, bem dizer, entre aspas, monarquista também, ele acreditava que Deus, as leis deviam ser regidas por Deus, onde todos viviam em paz, com propriedade e justiça e terra para trabalhar. Então ele deu esperança para os caras, tá? Mas só que o governo não aceitou. Então, em cima disso aí, a própria companhia, que tinha toda uma estrutura, entre aspas, miliciana, o Estado deu poder para os caras e houve uma guerra. Em 22 de outubro de 1912, houve na região chamada Banhado Grande, morre José Maria, ou seja, Atanás Markaf. Esse era o nome do sujeito, Atanás Markaf. Tá? Provavelmente era de origem síria e ele foi assassinado. Com a morte dele, esse monge, ele automaticamente deu esperança e tal, e houve muitas baixas. Tá? Neste conflito morreram entre 5 mil e 8 mil pessoas do lado dos camponeses. Tá? Morreram poucos soldados, não morreram muitos, né? Mais ou menos ali dizem que uns 600, 700 soldados. Tá? Foi um massacre também. Tá? E a guerra terminou somente em 1916, quando
prenderam todos os chefes desse movimento, tá? Então soldados e policiais, todos, começaram a perseguir, fizeram uma tática lá e aniquilaram todo mundo. Então a revolta basicamente terminou em 1916, ok? E basicamente eles contestaram o poder do Estado, contestaram o poder dessa ferrovia, lutaram contra a justiça social, motivados pelo messianismo do monge da Lapa. Ok? Essa é mais uma aulinha para vocês. Um abraço, até mais do professor Mota. Valeu pela companhia, gente.